Exatamente. Olha, professor, boa noite. Nós vimos aí nas últimas... Boa noite, Roberta. Vai lá. Sim. Desculpas. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa, professor. Olha, a gente viu nas últimas mensagens de Vorcaro que ele tem muitos amigos, né, espalhados em Brasília. E hoje nós trouxemos algumas dessas figurinhas esquecidas dessa história, porque, sim, os personagens são muitos, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns deles que a gente preparou um baralhão aqui para você conhecer. O primeiro que a gente traz aqui é o Ciro Nogueira, que era considerado um amigo do peito do Vorcaro. Temos aí a figurinha do Ciro Nogueira. Em mensagens, o Vorcaro celebrou uma emenda proposta pelo senador que beneficiaria o Banco Master. E foi daí que ele tirou a frase, né, que está ali embaixo da fotografia. Pode deixar ali, por favor, pessoal, a figurinha. Um dos meus grandes amigos de vida. E a gente está dando essa repassada, né, Roberta e Chico, o professor Castro Rocha, todos que nos acompanham, porque nos últimos 2 dias ficou parecendo que o escândalo do Master é um escândalo do STF. Sim. E ele não é. Ele é um escândalo principalmente da direita e da extrema-direita bolsonarista e de personagens que ajudaram a montar esse escândalo. Então o Ciro Nogueira era o primeiríssimo, amigo do peito, ex-ministro do Jair Bolsonaro e amigo do peito do Daniel Vorcaro. Temos muitos personagens aqui, né, professor? E eles não são excludentes. É bom deixar isso bem claro aqui também. Olha, é uma quadrilha, não é, Roberta? Posso improvisar aqui com vocês uma coisa? Vai lá. Vou ler um poema para vocês. Quadrilha, Carlos Drummond de Andrade. Eu não tinha preparado, me ocorreu agora. Roberto, escutando você e vendo esse barulho. Manda. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Roberta, o que você está lendo agora é a autêntica formação de uma quadrilha. O Vorcaro é o J. Pinto Fernandes. Ele ainda não tinha entrado para a história, mas agora ele é o protagonista, Chico. Exatamente. Ó, vou continuar nossa figurinha aqui, porque a gente tem muitos personagens. Por favor, vamos conversando aqui, tá? O álbum. A nossa próxima figurinha é do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. É que Vorcaro revela que conversaria com o Ibanez para discutir uma estratégia de guerra. Então temos aí a figurinha, e aí Daniel Vorcaro diz o seguinte: a partir de segunda iremos para o ataque em Brasília com o governador para discutir uma estratégia de guerra. Tem outro personagem, professor, é o presidente da Câmara, o Hugo Mota. Opa! Que aparece em mensagens de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master menciona longos encontros com o Hugo Mota. E aí Vorcaro diz o seguinte, ó: Hugo saiu daqui quase 3 da manhã. E aí Daniel Vorcaro continua: queria saber de tudo no detalhe. Inimigo do fim. E aí o nome da figurinha é essa. Inimigo do fim. Né? Não quis sair. Olha só, o álbum do Pokémon, o que é que nos mostra agora? Pois é. João Dória. Sempre tem, né, o tradicional álbum da Copa, mas esse esse é o álbum do Pokémon da sujeira total. Totalmente. A próxima figurinha que eu vou trazer é um conhecido nosso, principalmente aqui de São Paulo, o empresário e ex-político João Dória. O próprio Dória mandou mensagens para Vorcaro manifestando uma certa preocupação. Olha só o que ele diz. Amigo Daniel, boa tarde. Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar da reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio. Esse é o amigo preocupado, professor Castro Rocha. Eu tenho mais um ainda, antes de passar para o senhor. Ó, é o cara. Sabe quem é? Aécio Neves, que também foi mencionado nas mensagens. O tucano é ex-namorado da Marta Graef, que na época namorava o Daniel Vorcaro. Vamos ler aqui a figurinha do Aécio. Olha lá, Daniel Vorcaro dizendo: aí veio Álvaro Garneiro e Aécio e começaram a contar um caso que envolvia você. E continua: não, mas não parava de falar seu nome. É que Aécio te namorava. Me deu embrulho no estômago e saí da mesa. Tem mais um, professor, antes de passar. Posso? Claro. Vamos lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também aparece em outras conversas. O Vorcaro disse que foi recebido por Alcolumbre na residência oficial do senador. E aí a Marta diz o seguinte: foi com quem, né, esse encontro? Aí o Daniel diz: foi até meia-noite. Daniel pergunta: terça teremos outra. E a Marta diz: você fez aquilo de aparecer sem ele saber? E aí o Daniel diz: sim. E a Marta: uau! E aí o Daniel Vorcaro finaliza: foi na residência oficial do Senado. Depois eu continuo as figurinhas, professor. Temos outros personagens importantes para levantar. O álbum é vasto, é.
Olha, mas quero destacar algo, Roberto, que eu acho muito importante. Primeiro, parabenizar a produção e a equipe de redação do ICL. Sabe por quê, Roberto? Porque eu passei boa parte do dia hoje assistindo inúmeros programas dos mais variados canais. A ênfase é praticamente exclusiva no STF. O interesse real dos outros canais é se houve ou não conversa com o ministro A, com o ministro B, com o ministro C. Isso que vocês fizeram agora é rigorosamente fundamental, porque há uma nostalgia da onda lavajatista, dos vazamentos seletivos, dos vazamentos em que as conversas não são completas, não sabemos o que a pessoa respondeu, mas não se está enfatizando o que realmente interessa, que é a imersão profunda do centrão e do mundo político com o Vorcaro. Isso não se está enfatizando, Roberta, creio, porque se isso for enfatizado, será inevitável que a manchete dos jornais não seja manchetes com má fé sobre movimentação financeira do filho do presidente. Por que má fé? Porque as manchetes somam entradas e saídas da conta. E o número que apresentam, portanto, é um número duplicado, não um valor exato. Em lugar disso, eles teriam que falar que o Fabiano Zettel deu 3 milhões de reais para o Bolsonaro, deu 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas. Eles teriam que dizer que o Nicolas Ferreira, no segundo turno de 2022, fez campanha no Brasil inteiro com o jatinho Daniel Vorcaro. Para evitá-lo, o que a grande imprensa, a mídia corporativa tem feito? Tem focado exclusivamente, quase que exclusivamente, no STF. Esse trabalho de chamar atenção para os atores políticos e a relação com o Daniel Vorcaro é rigorosamente fundamental. Parabéns para a produção do ICL. Eu tenho mais 2 figurinhas, professor. Uma é do amigo Furão. Eu me refiro ao Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, que aparentemente marcou de encontrar o Vorcaro, mas se atrasou e acabou desmarcando. Aí a gente vê aqui um papo, né, do Daniel Vorcaro com a ex-namorada, dizendo, ela pergunta, foi gente aí? E ele fala, não, amor, Rueda viria, mas ficou tarde. Só não é furão na hora de pegar os aviões e o helicóptero do Vorcaro. Mas aí tem que chegar na hora. Aí ele chegou na hora. Né? Mas tem mais um ainda, né? Tem mais um aqui, só para a gente finalizar, tem o do banqueiro André Esteves, né? Vamos dar uma olhadinha no título dele. 2 caras dessa figurinha. Parece que o Vorcaro não foi muito com a cara dele, não. Aí, ó, o Vorcaro diz, André disse que era o maior banqueiro do mundo e ele era Deus que apareceu na nossa vida, que tínhamos que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. E aí a Marta fala, André foi legal com você? Aí o Daniel responde, ele é papeta demais. E aí a Marta fecha, cínico, idiota. Papeta. Papeta. Deve ser tipo um fala demais, goela demais. Eu acho que era pateta, mas virou um papeta. Eu entendi que ele fala muito. Mas figura importante também, né? Importantíssimo. É importante porque é desse sistema Faria Lima, desse sistema do poder financeiro, ele gravita ali um pouco com o Vorcaro, um pouco mandando no sistema todo, ele se acha o Deus, como diz em alguma área, como o Vorcaro diz em algum momento, então é importantíssimo. Ao lado dele eu colocaria o Roberto Campos Neto, figura fundamental. Sim, porque foi quem permitiu... Figura fundamental, figura que não aparece em lugar nenhum. Porque cada um lê o escândalo como quer, né? Um lê como com áreas que tem lavajatismo, outro lê que não era bem assim, porque o próprio Supremo era lavajatista. O louco é isso, o Supremo, a gente esquece, o Supremo era lavajatista. E alguns jornalistas também, né? A mídia nem se fala. O Supremo vira o jogo depois, mas eles eram quase todos muito lavajatistas. Então, cada um lê o escândalo como quer, né? A mídia, por exemplo, lê e não coloca o cara da decisão do Banco Central. O cara que permitiu existir alguém, uma criatura como Daniel Vorcaro. Essa criatura só existe com a dimensão que tem hoje, que nos leva a perder horas e horas falando dele, porque existiu alguém chamado Roberto Campos Neto, do bolsonarismo, da Faria Lima, do tarcisismo, da direita, no Banco Central. Essa figura é fundamental. Agora, importante, incrível, né, Rodrigo, essa capilaridade, né? A gente falou de STF, a gente trata de políticos, do sistema financeiro, agora de páginas policiais, assim, onde é que isso eu queria só colocar na tela de novo o André Esteves, o último que apareceu aí no álbum de figurinhas. Professor, sabe por quê? Porque o André Esteves não está na cobertura dos grandes meios de comunicação. Os meios de comunicação pegam as conversas do Vorcaro com a namorada e destacam. Quando o Vorcaro comenta sobre o Lula, destacam. Ok, é importante, eu estou de acordo. Quando ele trata do Bolsonaro, também ganha manchete. Quando ele fala sobre o André Esteves, tem
muitas mensagens em que ele fala do André Esteves, e o Vorcaro aponta o André Esteves como aquele que tentou comprar o Master, que tem ramificações também estranhas nos bastidores da política e da economia, que se apresentou como salvador do Banco Master e pressionou muito. Tem uma fala em que o Vorcaro diz isso. Ele tentou me espremer para me obrigar a vender o banco para ele. E tem uma hora que ele está na pirâmide do Master também, né? Também estava. Então, o André Esteves é um personagem que não pode ficar de fora. Por que será que alguns jornalistas trazem as informações sobre todo mundo, menos sobre o André Esteves? Eu deixo uma interrogação. Porque algumas pessoas, inclusive, acham, professor, que o André Esteves pode estar por trás de muitos desses vazamentos sobre o André Vorcaro. Ele pode ter obtido os vazamentos e passado para uma parte da imprensa. Então, ele é um personagem sobre o qual tem que ter luz também. Não sei se o senhor concorda com isso. Claro. Totalmente de acordo, Rodrigo. Eu acho que o fato do André Esteves estar sendo poupado, isso revela a verdadeira crise do jornalismo e da mídia corporativa, que não é um problema brasileiro. E daí também, pelo avesso, a novidade do ICL. Veja, no mundo inteiro, há pelo menos quase 2 décadas, há uma crise que afeta o jornalismo, que tem levado, do ponto de vista objetivo, muitos jornais, os que, como nós, tirando a Roberta, claro, como nós já somos senhores, nós lembramos, Chico, do jornal no final de semana, você lembra? Era pesado de carregar, era um catálogo telefônico, vinha livro, vinha revista, vinha CD, era uma loucura. Os jornais hoje estão, visivelmente, eles estão desidratados. O Estado de São Paulo agora é um tabloide. O Jornal do Brasil, antes de desaparecer a versão física em 2018, eram 40 páginas. Isso por quê, Rodrigo? Porque o modelo tradicional da grande imprensa, que era anúncio, propaganda, marketing eleitoral, migrou completamente para as redes sociais. Hoje, no Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, somente sobrevivem graças ao mercado financeiro. A pauta é toda determinada pelo mercado financeiro, mas não só no Brasil. Agora mesmo, Rodrigo, um jornal que é uma glória do jornalismo mundial, o Washington Post, jornal rigorosamente fundamental pelos escândalos que revelou, pelos jornalistas que teve, foi comprado pelo Jeff Bezos, que recentemente demitiu centenas de jornalistas, reduzindo o jornal a um quase nada em relação ao que era no passado. Então, essa crise do jornalismo impresso, ele explica muito a cobertura ao André Esteves. O André Esteves aqui é metonímia do sistema financeiro que hoje comanda a mídia corporativa no Brasil. Daí o favorecimento ao ressurgir de um certo tipo de lavajatismo. E nós temos que estar muito atentos em relação a isso. É isso.